Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Mas se não estiver, vai ficar porque nós vamos orar e a oração tem o poder para transformar qualquer situação. Eu sou a pastora Michele e nós estamos no nosso Café com Fé, onde você toma o seu café e renova a sua fé. Eu queria saber uma coisa, você já tem o seu caderno? Eu gosto de caderno assim, ó, de capa preta, para fazer o devocional, anotar a palavra. E quando você tem o seu caderno para o seu devocional, para você anotar o texto, anotar a data, anotar as lições que aquela palavra te trouxe, você tem o benefício de poder estar lendo aquilo continuamente. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela se renova todos os dias. Você lê hoje, Deus vai te falar uma coisa. Quando você lê amanhã, Deus vai continuar falando com você. E hoje, o que eu quero compartilhar com você está no livro de Gênesis, no capítulo 25, e nós vamos falar sobre o seguinte assunto: por que nós repetimos os erros dos nossos pais? E por que nós não devemos repetir os erros dos nossos pais? A gente costuma repetir os erros que os nossos pais, que o nosso pai e mãe cometeu conosco, por costume, por um padrão de comportamento que foi estabelecido para nós. Então, porque foi estabelecido aquele padrão e você ficou vendo várias vezes aquilo se repetindo, você cria dentro de você um padrão de comportamento. Então, você passa a ser com seus filhos como a sua mãe era com você, mesmo não gostando. Mesmo que na época em que ela fazia aquelas coisas com você, aquilo te fazia sofrer, você acaba repetindo as mesmas coisas com seus filhos, as mesmas coisas com as pessoas que estão ao seu redor. E por que isso acontece? Porque todas as vezes que nós repetimos um comportamento, existe uma necessidade escondida por trás desse comportamento. Se o nosso passado ele não tiver totalmente redimido, se o nosso passado ele não tiver totalmente organizado, ele vai influenciar as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso comportamento. Quantas são as vezes que você tem a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que você conhece, e aí aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que vai agregar muito na sua vida, mas você não consegue se envolver, porque existe um padrão de comportamento estabelecido que você não pode precisar do outro, que você não pode se abrir com ninguém, que isso é sintoma de fraqueza, que isso é sinal de fraqueza. Então você até quer estabelecer um relacionamento com alguém, mas você não consegue devido a esse padrão de comportamento. Porque se o seu pai era assim e ele achava que ter uma amizade era demonstrar fraqueza, se abrir com alguém é fraqueza, você vai repetir o mesmo comportamento. E aquilo que fez você sofrer quando você era pequeno vai continuar fazendo você sofrer como adulto. E a Bíblia, ela nos dá um exemplo muito claro dessa repetição de comportamentos, dessa repetição que houve na vida de um filho por causa da atitude do pai. Gênesis capítulo 25, versículo 28 diz assim: Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Na casa de Jacó foi estabelecido um padrão de comportamento. Qual era esse padrão? Preferência. A mãe preferia Jacó. Esaú, a mãe Raquel preferia Jacó. O pai Isaque preferia Esaú, o filho mais velho. Como que Jacó cresceu? Jacó cresceu num lar em que existia preferência, em que um filho era mais querido por um do que pelo outro. E o que Jacó faz quando ele tem seus filhos? Ele repete esse padrão de comportamento com José, preferindo a José e desprezando os demais filhos. Olha como que o padrão comportamental influencia durante toda a vida. Se você não redimir esses padrões comportamentais, e eu vou ensinar você hoje
a vencer essa repetição. Eu vou te ensinar a não repetir os padrões dos seus pais, a não repetir os padrões sobre os quais você foi criado e foram estabelecidos sobre você, porque eu superei muitos padrões e eu posso te ajudar a superar esses padrões. Então Jacó passa a preferir José. E porque ele prefere José, os irmãos passam a odiar José, porque ele era o preferido do papai. E aí, quantas vezes eu já atendi várias pessoas com esse tipo de problema, ajudei muitas pessoas com esse tipo de problema. E na semana passada, o que me levou a falar sobre isso hoje, eu conversei com uma mãe que não estava entendendo o comportamento da sua filha adolescente, que começou a ficar muito agressiva com ela, e ela sempre foi uma menina muito tranquila. E aí, conversando com ela, eu percebi que existia um tratamento diferenciado da menina e do rapaz, né? É um casal de filhos. E como ela tratava a menina? Para a menina, ela não fazia nada. Ela tinha que lavar sua própria roupa, passar sua própria roupa, guardar as suas coisas, limpar o seu quarto. Já para o rapaz, ela fazia tudo, inclusive entregava até os lanches dele na mão. E esse tipo de coisa fez com que a filha dela começasse a se sentir menos amada do que o rapaz. E aí, conversando com ela, ela me disse, não, minha mãe era assim, minha mãe sempre disse que filha a gente tem que tratar diferente, porque ela tem que aprender a cuidar das próprias coisas cedo, ela tem que aprender a se virar cedo e o rapaz depende mais. E eu disse para ela, você gostava quando a sua mãe fazia isso com você e criava essa diferença entre você e seus irmãos? Ela não. E eu falei, então por que você está fazendo com a sua filha aquilo que você não gostava que a sua mãe fazia com você? E ela ficou me olhando por alguns minutos sem entender o porquê que ela estava fazendo algo que ela não gostava, que ela viveu e que ela não aprovava. Mas por que isso acontece? Porque está dentro da nossa consciência. É algo que repetimos de maneira inconsciente. E quantas vezes você está tendo problemas no seu casamento devido a um comportamento repetido, devido a um padrão de comportamento estabelecido dentro de você? Um dos padrões de comportamento estabelecido é o seguinte: se eu não estou satisfeito, eu começo a agredir a pessoa com palavras, eu começo a criticar excessivamente. E aí você começa a ferir quem está mais próximo de você. Você começa a ferir o seu cônjuge, você começa a ferir os seus filhos, você começa a ferir as pessoas que são as mais importantes da sua vida. E aí você se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Eu não posso fazer isso. Quando eu vejo, eu já fiz. Você está fazendo isso porque existe um padrão que foi estabelecido e está dentro de você. Mas existe uma maneira que você precisa, é uma atitude que você precisa ter. Espiritualmente, o Espírito Santo, ele vem sobre você e ele te auxilia, mas a decisão de mudar é sua. A primeira coisa para você mudar, você que identifica que tem tido comportamentos repetidos e comportamentos ruins com os seus filhos, com seu marido, com aqueles que estão à sua volta, você precisa tomar consciência de que esse padrão comportamental existe. Como que você faz isso? Você precisa anotar todo o comportamento que a sua mãe tinha, que o seu pai tinha com você, nos momentos de raiva, nos momentos de contrariedade, como que ela se comportava, como que ele se comportava. E aí você vê você, e você olha para você e diz, como eu me comporto nesses momentos? Aí você vai achar um padrão de comportamento. Você vai perceber que existem coisas que você está repetindo exatamente igual e de maneira inconsciente, mesmo não aprovando esse tipo de comportamento. Tomou consciência que esse padrão existe e que precisa ser mudado? Agora é uma escolha. Você escolhe não repetir. E todas as vezes que você tomar aquela atitude, você vai se autocorrigir. Você vai refletir sobre aquilo e você vai dizer para você mesmo, não, eu não sou assim. Porque a presença de Deus habita em mim. Então o que precisa sair de mim não é o que foi guardado do meu passado,
mas aquilo que Jesus está colocando. E hoje eu vou orar nesse propósito, para que o Espírito Santo renove os seus padrões comportamentais. Porque quando o Espírito Santo vem, ele vem para transformar comportamentos que sozinhos nós não conseguimos. Mas a atitude de querer é nossa. Quando você quer, quando você se decide a mudar, o Espírito Santo começa a agir para que esse processo de mudança aconteça. A terceira coisa, você precisa compreender o mal que esse comportamento traz para você. Você precisa saber exatamente o mal que esse padrão comportamental tem trazido para os seus relacionamentos, tem trazido para a sua vida. Às vezes você tem uma convivência com pessoas extremamente arrogantes e orgulhosas, e aí você não sabe o porquê que você não consegue aceitar o conselho das pessoas, o porquê que você não consegue dar o braço a torcer, você quer estar com a razão, mesmo quando você sabe que está errado. Porque você foi criado num ambiente assim. Está lá dentro da sua mente que é isso que você precisa fazer. E quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele vem para mudar esses padrões. Aleluia. E quando você se coloca na disposição de ser mudado, o Espírito Santo começa a te mudar. E sabe por que é importante que a gente mude, que a gente reconheça esses padrões comportamentais? Porque senão nós nunca vivemos a nossa essência, nós vivemos a repetição de uma outra pessoa. Nós vivemos apenas a repetição de uma outra pessoa. Você acaba repetindo a vida da sua mãe, repetindo a vida do seu pai, repetindo a vida da sua avó, porque você não tem escolhas diferentes, você não tem decisões diferentes, você está sempre fazendo a mesma coisa. Olha o exemplo de Jacó. Ele criou na vida dele um grande sofrimento. Os filhos venderam José como escravo por ciúmes, porque o pai não os amava, porque eles não se sentiam amados pelo pai. E por não se sentir amados pelo pai, eles começaram a fazer coisas terríveis. A primeira foi mentir, foi vender José, foi desejar o mal para José. E fizeram várias outras coisas. Depois eles assassinaram o noivo da irmã. Então eles se tornaram pessoas sem amor porque eles não foram amados. Jacó não sabia amar seus filhos. Ele só sabia amar um filho, aquele que ele preferia. E você sabe que o preferido, aquele que é amado, ele é cuidado, ele acaba sendo prejudicado no sentido de que ele passa a viver tão protegido que no momento que ele precisa tomar uma atitude e se resolver sozinho, ele tem dificuldades. Foi por isso que Deus tirou José da companhia do pai, porque ele precisava amadurecer. E da maneira que ele vivia, da maneira que ele era protegido, ele não iria amadurecer para aquilo que Deus tinha para ele. E olha o que aconteceu com os filhos preteridos. Os filhos preteridos viveram sem amor. Se você olhar a história dos filhos de José, você vai ver que a maioria deles tiveram problemas nos seus relacionamentos. Por quê? Porque todo aquele padrão comportamental foi repetido. E eu quero que hoje, em nome de Jesus, você venha reconhecer quais são esses padrões, você venha colocá-los diante de Deus e você venha começar um processo de transformação. Sabe, quando a gente é criado num ambiente de muita crítica, você se torna uma pessoa crítica. Então você não sabe reconhecer, você não sabe elogiar, você só sabe criticar e isso é destrutivo. E a única pessoa capaz de reconhecer isso somos nós mesmos. E a quarta coisa que você precisa para mudar, para transformar e não repetir os erros dos seus pais, não repetir os erros daquelas pessoas que conviveram com você, é ter o seu passado organizado e redimido. Sabe o que é importante nisso? Em um momento da minha vida, eu sei que isso vai acontecer por outras vezes, eu precisei organizar o meu passado. Eu precisei redimir o meu passado. Sabe o que é redimir o passado? A palavra redimir vem de redenção. Ela significa se libertar, se retratar. Ela significa remir, recuperar. Então,
Quando o seu passado está organizado e redimido, e aí eu vou dar uma dica para você, que é algo que eu fiz. Eu pus num papel, num caderno, tudo que fazia parte do meu passado, todos os comportamentos, e passei a analisar isso na minha vida quando eu decidi: isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não vou levar para mim, essa bagagem eu não vou carregar comigo. Então organiza seu passado, pega o seu passado e pega todas as coisas boas que você aprendeu, as experiências que você teve, e isso inclui todos os erros que você teve, porque são os erros que nós temos que nos ensinam, que nos amadurecem, que vão nos transformando. Então pega todos os erros que você cometeu e organiza seu passado, organiza lá as atitudes que você, peraí, eu não quero mais, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, se redime. Sabe? Se liberte e tenha a plena consciência daquilo que é necessário ser mudado. Tenha a plena consciência daquilo que é necessário ser transformado no seu caráter e no seu comportamento. Quando você fizer isso, quando você organizar o seu passado e redimir o seu passado, se recuperar, sabe? Quando a gente redime o passado, a gente se recupera dele. Então a gente não repete mais os mesmos comportamentos. E você precisa de uma mudança de pensamento, porque os comportamentos que você tem são fundamentados nos pensamentos que você tem. Então, se você tem um pensamento de que alguém vai fazer algo com você e você vai dar o troco, você precisa mudar esse pensamento com o seguinte: peraí, eu não vou mais dar o troco, eu não vou mais agredir. No momento de uma discussão onde a pessoa te agride, você precisa pensar: não, peraí, eu não vou agredir, eu vou manter o silêncio. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a ver uma grande diferença nos seus comportamentos. E a minha oração hoje é para que o seu passado ele seja redimido, ele seja organizado, para que você não seja mais influenciada pelas dores que você viveu, pela amargura que você viveu, pelo desprezo que você sofreu, pela afronta, pela traição. Seja por qual foi o motivo que te levou a sofrer, quando você redime o seu passado, ele não tem mais poder de influenciar você. Ele serve apenas como experiência, mas não serve mais como motivação para as atitudes. E hoje eu vou orar para que o Espírito Santo ele venha sobre a sua vida para ajudar você a se libertar desses padrões de comportamento, dessas repetições que você tem tido devido àquilo que você recebeu de alguém, devido àquilo que você aprendeu. Quantas vezes a gente aprende uma coisa de uma forma e a gente acredita que aquilo é só daquela forma e a gente está completamente errado, porque não existe uma única opinião, não existe uma única vertente. Para cada assunto nós temos vertentes diferentes. Então, quando você está preso nesses comportamentos repetidos, você não consegue expandir o seu conhecimento, expandir os seus relacionamentos. Você se torna uma pessoa isolada, fechada, sozinha. E Deus, ele não quer você assim. Deus, ele não quer que você se isole. A Bíblia fala que quando Tamar ficou sozinha, isolada num quarto com seu opressor, foi o momento em que ele se aproveitou. Amon se aproveitou da solidão de Tamar, se aproveitou que ela estava sozinha para feri-la. Então, quando você se isola, a chance de você se ferir é muito maior. Amém? Eu quero que, se você pode, você feche os seus olhos neste momento que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, para que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida dessa pessoa que me assiste, dessa pessoa, meu Pai, que está agora comigo ao vivo e dessa que vai acompanhar depois, e que o Teu Espírito Santo venha sobre ela, para que o passado dela esteja redimido e organizado, para que esse passado não seja mais influência para as decisões dela, mas seja apenas, meu Pai, uma sombra de experiência. Espírito Santo, toca nesse coração que tem estado ferido,
Toca nesse coração que ainda não superou a perda. Toca nesse coração, Senhor, que ainda continua endurecido pelas coisas que sofreu. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha trazer sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo essa transformação. Porque eu entrego cada um deles, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu nome nos comentários, o nome da sua família. Você pode deixar, se você quiser, também o seu pedido de oração e eu vou estar incluindo você em todas as minhas orações. Creia, aquilo que você não consegue com as suas forças, o Espírito Santo pode fazer. Que Deus te abençoe.